Olá, bom dia. Vou ler dois versículos que se encontram na carta de Paulo à igreja de Roma. A carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 1 a seguir. Diz assim, Paulo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas me detendo apenas, né, a parte B, a última parte do versículo 1, quando Paulo diz, a última parte do versículo, que diz assim, não, vamos ler o versículo todo, mais uma vez, o 12 primeiro. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que a gente entenda o que Paulo diz, o que é um culto racional? Um culto racional é um culto inteligente. É um culto em que eu sei o que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Eu lembro, às vezes eu falo muito de uma expressão, né, que as pessoas não compreendem muito. Quando eu falo que nem todos que estão cantando, pregando, ensinando, está louvando a Deus. Ou melhor, está... Por quê? Porque há uma diferença muito grande entre você cantar, né? Cantar para quem? Qual é o verdadeiro sentido desse cantar? Adorando o quê? O que é adorar? Para que a gente entenda. Primeiro passo, eu preciso entender o que é adorar, né? Para que eu tenha um culto inteligente, eu preciso estar adorando a Deus. Adorar é muito mais do que cantar. Adorar é muito mais do que orar. Adorar é muito mais do que pregar a palavra de Deus. Adorar é um estado de espírito. Eu costumo citar sempre a Igreja Universal, não tenho nada contra as outras, nenhuma delas, mas eu observo que, e às vezes você passa os comerciais da Igreja Universal, ou passa alguma mensagem, e você observa aqui no meio de tudo aquilo, mesmo que seus líderes tenham isso ou aquilo, isso não é o problema deles, mas você observa uma igreja completamente desligada. Você não vê na Igreja Universal, estou citando porque é que tem mais comerciais na televisão, você não vê na Igreja Universal ninguém olhando no celular nem no tablet. Mas você costuma normalmente ver as pessoas de olhos fechados com os braços para cima. Isso é adoração. Adorar é um estado de espírito em que você se desprende das coisas que estão à sua volta, se desprende dos seus afazeres e mergulha em uma dimensão que só você e Deus sabem o que é. Nessa dimensão você chora, você se derrama, você não está nem aí para as pessoas que estão à tua volta, porque você está adorando a Deus. Por isso que ele diz um culto racional, um culto em que você vai para adorar o autor da sua salvação. Um culto que você não quer saber. É o culto do pula-pula? Não, Juraci. Isso não é culto de adoração, isso é culto de meninice. Isso é o culto do Línguas Estranhas? Não. É um culto de adoração, onde você visualiza os céus, onde você se desprende de tudo aqui e o céu fica muito mais próximo de você. Talvez as pessoas ao teu lado, talvez o a tenha por louco ou por louca, por a verem chorando ou ver chorando. Mas isso é o quebrantamento de espírito quando você faz um culto inteligente. Porque você foi fazer o que mesmo?
Você vai à igreja fazer o quê? Né? Você vai na igreja fazer o quê? Por isso que Paulo diz que é o vosso culto racional. Se você não, durante o culto, se você não sabe, não, eu fui possuído pelo Espírito, eu não queria fazer aquilo, então esse Espírito não foi de Deus. Eu estava cheio do Espírito e caiu no chão, foi demônio. Poder de Deus não derruba ninguém. Poder de Deus é autoridade para a glória de Deus, para a manifestação do seu poder e para glorificar o seu nome, e não uma obra de escândalo. Então, o culto inteligente é um culto que tem começo, meio e fim. É um culto que você sabe, né, para que veio. Você sabe com quem você vai falar. Você sabe e você conhece. Quanto mais você se aproxima de Deus, você vai diminuindo na presença de Deus, por considerar a sua insignificância. Quando você observa Isaías, que tem aquele encontro, apesar dele já era profeta, mas quando ele tem aquele encontro pessoal com o Senhor, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Né? Aí ele começa mostrando que ele viu, quando ele viu o Senhor, tudo mudou na vida dele. Tudo mudou. É por isso que eu vou continuar dizendo, alguém que em algum momento da sua vida teve um encontro real e pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele jamais continuará a mesma pessoa. Se você vê na história da Bíblia, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, eles mudaram de vida. Jacó, naquela madrugada, quando ele voltou uma nova pessoa. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando eles tiveram a consciência de quem estava caminhando com eles, eles retornaram. Então, caminhar com Jesus é muito mais. Adorar a Jesus. Adorar a Jesus é espírito e é verdade. Não existe um local ideal para glorificar a Deus. Não existe um local específico. Jesus diz isso àquela mulher samaritana, no poço de Jacó. Quando aquela mulher diz, Senhor, os nossos pais disseram que ela tinha que adorar aqui em Samaria. E os judeus disseram que tinha que adorar em Jerusalém. Por que isso acontecia? Os samaritanos tinham medo que os seus irmãos fossem adorar em Jerusalém e ficassem por lá. Os de Jerusalém tinham medo deles fossem adorar lá em Samaria e ficassem por lá. Por isso criaram esse mito. E Jesus diz para aquela mulher, eis que a hora vem e agora é a hora, que nem Samaria, nem Jerusalém, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está buscando essa pessoa. Então, o lugar não é importante. O importante é o seu relacionamento pessoal. Que Deus te abençoe.